Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, a essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui divertido, bacana e interessante para falar sobre educação, sobre tecnologia, ou sobre educação e tecnologia, ou tecnologia e educação, ou qualquer coisa que tenha aparecido com isso. E hoje estou aqui com o meu amigo e colega Daniel Tedesco. E aí, Daniel? Tudo bem, cara? Muito bom, Olá, professor. tudo bem com o senhor? Como se eu não tivesse visto você antes. Mas... Pois é, exatamente. A gente faz de conta que jamais tinha se visto e tal. Rapaz, gostei dos aditivos, né? Você traz pessoas legais, como é que é? Eu não sei, cada vez eu invento de um jeito. Então beleza. Não, mas são sempre pessoas legais. Mas eu gostei. Até agora eu tenho 100% de aproveitamento. Que bom. Só pessoas bacanas com papos legais, assim. Sabe aquela coisa quando você está entrevistando e a pessoa não tem o que falar? Nunca tive. Beleza. Nunca Beleza. tive. Sempre a pessoa flui. Então, vambora. Né? E assim, esse esquema de fluir também tem um pouco a ver com quem que você traz, né? E uma das coisas a primeira pergunta que eu faço para todo mundo aqui, aprendi isso com o Moser, com o professor Alvino Moser, que aliás fui visitá-lo em São Paulo, fui no congresso lá, fui visitar ele. Grande abraço, professor Moser. Isso, Moser é sensacional, né? E que é o seguinte, as pessoas acham, nossos alunos, acham que a gente nasceu pronto. Né? Você dá aula no PPGente, esqueci de falar isso, mas você dá aula junto comigo lá no PPGente, Sim. no programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias. E as pessoas meio que têm uma tendência a acreditar que a gente nasceu pronto. Um dia você estava lá, acordou e falou, pronto, sou doutor, vou dar aula aqui. E não é bem assim, né? A gente passa por um monte de perrengue. Então a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é, como foi a sua vida acadêmica, sei lá, desde o ensino médio até chegar aqui? Rapaz, olha... Que é muita coisa, isso que é divertido. Pois é, o bom do caminho é que são 3 elementos, né? Sangue, suor e lágrimas, né? A academia é basicamente isso. E a gente continua com isso depois. A frase original do Churchill era sangue, suor, trabalho duro e lágrimas. E o trabalho duro... Aí o trabalho duro, como não era líquido, tiraram. Fechou. Mais bonito o outro. Isso. Cara, eu fui... no ensino médio, vou tentar pegar esse recorde do ensino médio, mas vou pegar um pouquinho antes. Justo. Melhor ainda. Eu tinha um probleminha chamado... Tenho até hoje, né? Altas habilidades. Sei. Não é que não é bem um problema, é uma condição, né? E eu fiz parte do projeto lá no Rio de Janeiro de sala de recursos. Eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu entrei no primeiro ano lá, a dona Arlete, tia Arlete, tia porque era no Rio de Janeiro aqui... aqui é professor, né? No Rio de Janeiro chamava de tia. Aqui é professor. Inclusive, já tomei várias broncas por causa disso. Isso. Aqui é meio ofensivo você chamar um professor de tia. Eu sei. E eu descobri isso da pior maneira possível, mas depois a gente conversa. Imagina. Então, eu fiz a sala de recursos. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre muito nerd mesmo. Aprendi a ler muito cedo, aprendi a desenhar muito cedo. E nessa toada, eu tive um contato muito grande na sala de recursos com ciências. Né? Porque lá fomentava-se muito a coisa do aprender brincando. E eu cheguei aí, numa época, até na UERJ, onde eu fiz a graduação. Que massa! Né? A professora, eu tenho uma boa memória, a professora Cláudia, ela era bióloga e levou a gente para a UERJ fazer um monte de coisa. Fomos na praia de São Conrado fazer várias tomadas de dados para ver a questão de molusco, essas coisas afins. E foi nessa época que eu falei assim, ia ser legal se eu estudasse na UERJ. E aí, depois de anos e anos e anos, eu entrei na UERJ e fiquei lá um bom tempo, filho da UERJ. E assim, quando fui fazer o vestibular, na verdade, eu queria ser militar, rapaz. Olha. Não sei por quê. Porque com 17 anos a gente nunca sabe direito o que a gente quer, né? Cara, eu queria muita coisa. Eu já pensei em ser jogador de handball, que é bem aleatório, né? Bem aleatório, ainda mais handball, né? Handball. Mas eu gosto de jogos que não sejam futebol, porque eu sempre fui muito ruim no futebol. Tá. Mas eu gosto de ver... Sabe o Armando Kolbe? Sim. O Armando é goleiro de handball, chegou aí pra seleção, cara. Que legal. Não sei pra seleção nacional, mas seleção estadual ele foi, cara. Vamos trocar uma bolinha lá com então. Tem que falar com o Armando. E a professora até de educação física chegou pra mim e falou, olha, Daniel, você é bem doido jogando. Você podia fazer um teste pro Fluminense, né? Mas a minha mãe vetou, falou que não. Acho que foi bom, né? Não sei. Enfim, imagina eu hoje, jogador de handball. Não sei. Hoje você já estaria aposentado, né? Estaria aposentado. E já estaria aqui, de repente, né? Pois é. Vai aqui. E aí, eu... Nessa toada de eu gostar de muita coisa, eu quis ser muita coisa.
E eu fiz a prova de sargento de aeronáutica, que eu era doido para ser mecânico de aeronave. Ó, mas isso é um barato, cara. Pô, Isso deve ser muito maneiro, legal. É muito maneiro. E aí eu não passei por um ponto, uma coisa assim, tipo, fiquei na repescagem ali e ainda tive que fazer o vestibular naquele ano, fiz o vestibular para o FRJ, não passei para o FRJ e no outro ano eu entrei para física. E na física, rapaz... Na UERJ. Na UERJ. Tá. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Beijo para todo mundo aí, cadê vocês? Beijo para geral da UERJ. Então, o UERJ me forjou como físico. Então, fiz a graduação lá, eu sou realmente um filhote da UERJ. Graduação, bacharelado, mestrado e doutorado. Você não fez a licenciatura em Eu física? fiz a licenciatura depois. Olha. Depois. Porque, assim, eu sempre estava em sala de aula. Sempre estive em sala de aula. Assim que eu passei no vestibular, eu fiz aquela coisa do... Poxa, se eu passei no vestibular, foi porque eu tive auxílio De professor. de professores. E aí eu voltei para o projeto que eu fiz parte de um pré-vestibular comunitário. Comecei a dar aula lá também. Então, eu sempre dei aula, naturalmente, indo para o bacharelado, mas eu gosto muito de pesquisa, faço pesquisa em física até hoje. Mas eu fiz a licenciatura depois, mas sempre estava em sala de aula. Só que eu estava em sala de aula, mas sabe aquela coisa que você não tô ainda em sala de aula? Sim, aham. É aquele sentimento de... Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E eu sempre quis ser pesquisador em física, né? Eu até falava com a minha esposa que eu queria ganhar um prêmio, queria ser titular e ganhar um prêmio Nobel. Só. Coisa Claro. pouca, né? Coisa pouca. Quem nunca? Pois é. Só que quando eu caí em sala de aula, rapaz, no ensino superior, eu vi que era legal. Sim. Sabe aquela... Não sei se você já viu aquela fala daquele professor de filosofia lá da USP, que eu esqueci o nome agora. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, que ele fala, né, que ele estava lá em cima. A história dele é muito parecida, a minha história é muito parecida com a dele. A minha veio depois, né? E aí, quando eu caí naquele tablado que eu vi que eu tinha aquele poder, entre aspas, eu falei, cara, é legal esse negócio. É bom, né? Poxa, que legal. E aí que me desvirtuou um pouquinho da parte acadêmico-científica, de fato, né, de publicação, porque eu sou um físico teórico. E aí eu fiz graduação em física, eu fiz mestrado em física e doutorado em ciências, mas tudo voltado para a parte da física teórica, mais necessariamente a teoria quântica de campos. Que significa... Por enquanto, é um negócio aí que a gente estuda um monte de partícula, pega uma matemática ali, pega um campo ali, fala que é uma partícula, ou fala que é um monte de partícula, uma se chocando com a outra e vai. Então, é a parte da quântica, né? Então, a gente estuda física de partículas, não só de física de partículas, mas enfim. E aí, minha carreira, por algum motivo do destino, veio para Curitiba, né? Porque o Rio de Janeiro realmente estava sendo complicado. Foi em... Violência demais. Eu tive um episódio bem interessante na minha casa, né? Não sei se você lembra, em 2010 ou 2011, aconteceu a ocupação lá do... Morro do Alemão? Do Morro do... Não, é do Alemão? Não sei. Eu não lembro, é do Alemão, né? Então, até minha secretária tá aqui. Tá fazendo assim. Olá, então, secretária. Minha esposa. Beijo. Te amo, mulher. E aí teve essa situação da invasão do Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. E os meliantes resolveram usar uma rota que incluía atrás da minha casa. Coisa boa, né? E aí a gente acorda uma bela manhã de quinta-feira, chuvosa, aquela que você gosta de ficar em casa, né? Igual aqui em Curitiba mesmo. Quentinha. E vem 2 policiais e abordam a gente lá, tocam a campainha e, olha, preciso dar uma olhadinha aí do seu terraço, né? Vulgo último andar. Laje. É porque, né, no Rio de Janeiro se chama terraço. Ah, tá. Tá bom. Certo. Então, laje também, mas não sei. Enfim, é isso aí. Tudo bem. Terraço mais bonito. Terraço mais bonito. Parece que tem loft, né? Essas isso. coisas e tal. Penthouse. Penthouse, melhor ainda. E aí, eles foram lá na minha penthouse e fizeram uma observação. Um cara com aqueles rifles enormes e bonitos. Nossa. E os caras eram bonitos mesmo também. Os caras fortão, assim. Só que, né? Não vou deixar você entrar aqui não, porque não gostei de você. Acho que não é uma boa política. Falar isso para um policial que está querendo fazer uma incursão, ou pelo menos observar o morro, não acho que seja muito adequado. Mais inadequado seria se os meliantes decidissem alvejar
exatamente a minha residência. Então, olha só que coisa linda e maravilhosa. Esse é o Rio de Janeiro. Inclusive, quando eu cheguei em Curitiba, eu achava muito legal, porque os alunos sempre me perguntavam, professor, você... Como é que é aquele filme lá do... Cidade de Deus? Não só Cidade de Deus, no outro lá do... Ai, meu Deus, Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que eu assisti pelo menos 15 bilhões de vezes. Professor, como é que é o Rio? Aquele negócio do Tropa de Elite? Não. O Rio é bem pior do que aquilo. Aquilo ali, eles conseguiram suavizar o negócio todo. Mas assim, brincadeiras à parte, aconteceu essa questão toda e por uma questão familiar mesmo, de saúde mental. A gente não estava passando por um momento muito bom. Nós viemos para Curitiba e eu estava na metade do doutorado. E aí continuei daqui, de Curitiba. Mas daí no doutorado é tranquilo. Já tinha alguns artigos publicados e fui para esse área da engenharia. Virei professor da engenharia em algumas instituições. Cheguei até a colaborar com um projeto da Petrobras ali na UTFPR, na Universidade Tecnológica, né? Mas entre professor, entre sempre estar em sala de aula, planejamento, fui coordenador de curso também da licenciatura em Física numa universidade. E depois disso tudo, de uma forma bem esquisita, eu saí das exatas e fui para as divinas. E aí comecei a construir esse conhecimento, que eu sou cristão, né? E aí eu sempre tive muita dúvida e muita curiosidade sobre os estudos bíblicos mesmo. A filosofia, né? Porque no final das contas... E foi a que eu mais gostei dentro de tudo, porque dentro do curso de teologia que eu fiz, eu aproveitei muito mais a parte de filosofia, de método, do que propriamente as questões mais voltadas ao estudo da Bíblia em si mesmo. Sim. E eu me apaixonei por uma cadeira chamada Análise de Discurso, que aquilo ali é a coisa mais linda. Darei aula disso no doutorado. Estou preparando a aula. No dia 27 de setembro, a professora Joana falou, você vai dar essa aula. Eu falei, tá bom. Me chame que eu quero participar também. Então, 27 de setembro. Obrigado. Já marca aí que eu vou participar. E gostei muito de toda essa construção. E aí eu hoje me considero um cara que consegue pelo menos transitar não tão bem assim, né? Entre as exatas e a educação. A educação ainda, quando eu vou pensar em educação, ainda penso muito como exatas, mas eu tenho os meus sotaques, né, que eu pego lá, não só da parte da teologia mesmo que eu estudei, mas também uma professora muito boa que eu tive, que está aqui inclusive, minha esposa, que me ensinou bastante sobre a área dela também, que é o serviço social e toda a parte de economia política. Eu sou apaixonado por isso. Inclusive, a gente até tem artigo publicado em economia circular e solidária, de uma perspectiva de uma economia mais marxista e tal, né? Por incrível que... Isso é muito bizarro, mas por incrível que pareça, eu tenho um livro de economia política. Ai, mentira. Sério. Caraca. A cadeira de economia política no curso de Direito da Uninter é minha. Que legal. Aí, se quiser, então, nós também. Me amarro nesse negócio. É bem legal. Só que dá um certo desânimo, né? Quando você começa a estudar demais, dá um certo desânimo. Assim, você fala, triste. Porque não vai melhorar, né? Eu tenho uma posição meio fatalista também, que não vai melhorar, não. Sistema político é sistema político. Isso. Inclusive, eu posso até chamar a teologia para brincar sobre isso. Tem um teólogo famoso chamado Paul Tillich, que ele fala que o socialismo ele não conseguiu transformar o ser humano naquilo que ele gostaria que fosse mesmo, de fato. Isso é um diálogo... Tem um livro dele que agora eu esqueci, mas eu sempre trago essa para mim, de você acreditar muito no sistema e ele é feito de uma forma... Não sei, ele começa como uma boa ideia. Mas ele tem pessoas no meio do caminho. Tem pessoas no meio do caminho que... E aí a gente pode até entrar na educação, porque a educação também é isso. A gente tem várias ideias, a gente tem vários teóricos que pensam sobre o ser humano, pensam instrumentalizados da coisa toda, mas que... na hora da prática, né? Na hora de pegar a teoria e a prática e fazer a tal da praxis, aí não funciona direito. É bem complicado. Porque tem seres humanos no meio. Exatamente. E daí fica bem difícil. Uma coisa legal é que eu ouvi falar, e me parece que é bem verdadeiro, que todo cara das exatas, o final da carreira dele, quando o cara é top, é ir pra filosofia. Todos. Rapaz, olha... Todos vão pra filosofia. É verdade. E daí, eu não me lembro onde que eu li isso, cara, mas não era uma revista acadêmica, era uma revista de jornal, assim. E aí começa a pontuar os caras. Todos eles acabaram na filosofia. Né? Porque então, não acho que eu tô indo responde. bem, então. Então. Fechou. Porque chega uma hora que a matemática só não responde. Tá faltando alguma coisa ali. Exatamente. E é muito legal porque, assim, como o cara das exatas... E aí eu posso ter um lugar de fala, tá, gente? Então eu posso falar mal dos dois, posso? Sempre. Aleluia, que bom. E o jeito de pensar
dessa figura das exatas, ele é um jeito muito mais cartesiano. Isso. Ele não que isso seja bom ou ruim, não estou colocando mérito, mas ele é muito mais objetivo e ele tem uma forma de planejar essa solução de problemas que geralmente está escrito no começo dos livros de física, de engenharia, que é o método de solução de problemas. Sim. O pessoal das humanas, ele já tem um jeito um pouquinho diferente de responder a algumas perguntas e que muitas das vezes a gente chama de aquele famoso encher linguiça, que é... Alguns textos a gente realmente vê que é aquela de encher muito a linguiça, mas é uma espiral retórica e que isso, inclusive, parece muito até com algumas coisas das escrituras sagradas mesmo, que tem toda uma retórica circular que fica ali. Aí, quando chega no ponto, a gente volta pro... Isso. E daí você consegue entender todo o contexto e volta tudo de novo. Que é muito bonito, que é a dialética lá do nosso amigo Papai Noelzinho do socialismo. Isso. Porque tem umas coisas muito legais, né? Na hora que você pensar... Porque, assim, a filosofia... ou as ciências humanas trabalham com pode. Sim. E as exatas trabalham com é. Então, pode ser ou é. Então, assim, quando as ciências exatas falam que 2 mais 2 é 4, e as ciências humanas vão dizer que 2 mais 2 podem ser 4 se a gente falar da mesma coisa. Se falar de outras coisas, não. Graças a Deus já melhorou bastante esse negócio. Melhorou. Porque 2 gotas não são... uma gota mais uma gota não são 2 gotas. Exatamente. E assim, 2 carros mais 2 universos paralelos não dá 4 nada, né? Exatamente. Então, ainda tem uma outra parada que é a matemática, né? Porque se você fala que 2 mais 2 é 4, aí vem o físico maluco ou o matemático mais doido, vai falar assim, tá, em que base você está fazendo isso? Exatamente. Então, do que estamos falando? Exatamente. Né? 2 maçãs mais 2 maçãs, ok, são 4, mas... Beleza. Quando você usa coisas de grandeza diferente ou de... estruturas diferentes, já era, né? Sim, e aí essa parte do pensamento, eu acho que é bem complementar na minha vida, assim, como pesquisador. Que eu ainda tenho a minha carreira na física, ainda faço bastante coisa na física mesmo, tenho um grupo de iniciação científica lá em computação quântica e tenho um grupo já começando a ter uma forma bacana de astronomia, né? E dentro dos meus grupos de pesquisa, eu tento sempre puxar, não a parte só da física e da matemática, da física teórica, que ali é muita coisa teórica e observacional da astronomia, mas eu tento trazer os elementos de educação também, né? Porque lá na Uninter nós temos um observatório. Feito pelo Germaninho. Não, esse é o observatório lá o observatório indígena, mas a gente tem um observatório mesmo astronômico à disposição. Mas quem bancou filosoficamente? Filosoficamente foi o Germano, professor Germano. Porque eu estava junto. Cara, é engraçado que eu entrei logo após o falecimento dele, mas parece que ele é meu amigo, não sei. Que o Germano é sensacional. O Germano trabalhava do meu lado, literalmente do meu lado. Aquele observatório, tem uma história muito boa, acho que eu não contei pra você, mas o observatório indígena lá, o dia que ele decidiu fazer, eu tava do lado dele e falou: Ô, Rodrigão, você sabe usar esses GPS aí? Do celular, né? Eu falei: sei, Germano, por quê? Vamos lá comigo, vem comigo. A gente desceu lá, a gente trabalhava no 6º andar do Divino, a gente desceu. Vê aí quanto que deu. Dá, sei lá, quantos graus e quantos vírgula tal dele. Não. Tá errado isso. Não. Não, meu Germano tá aqui. Não. Pera aí. Pegou um cabo de vassoura. Segura aí, guri. Fez um... Como é que é o nome? Esqueci o nome do troço também. Ai, fugiu o nome. Vai. Mas é um pedaço de pau que você coloca lá e vê a sombra. Viu a sombra, subiu junto comigo e calculou melhor do que o GPS. Sem inteligência artificial. Sem nada. Cara, ele calculou na mão, do meu lado. Eu estava do lado dele, cara. Porque assim, o GPS ali, depois ele me explicou, o GPS ali no centro, ele é meio truncado, porque tem muita interferência, né? Tem muita interferência. O prédio do Divino é no miolo do centro, muita interferência. Uma sombra não tem interferência. Nenhuma. Né? Já que não tinha nenhuma árvore ali. Não tem nenhuma interferência. E o cara conseguiu, ele calculou do meu lado, na mão. Ele fez as contas na mão, cara. Eu falei, nossa, não... Pois é. E a gente a gente é de um mestrado, doutorado em educação em novas tecnologias, Isso. né? E a tecnologia que ele estava usando não é uma tecnologia para... Se eu pegar minha filha hoje de 11 anos, é uma tecnologia nova. Exatamente, e é mesmo. É o Gnomon, lembrei. Gnomon, isso. Se você pega o Gnomon e finca lá na Terra, que é para a gente ver, né, a parte
da trajetória aparente do Sol, né? A trajetória ali, a sombra, você consegue mapear essas coisas. Hoje não existe esse conhecimento na cabeça dos mais jovens. Não tem. Coisa que a gente, na nossa pseudo-velhice aqui, né? A pseudo... Como a gente pode falar uma palavra melhorzinha para falar idoso? 50 a mais. 50 a mais, coloca isso aí. assim. Eu tô quase chegando ainda. Eu não cheguei ainda também, mas bem... mas é a mesma vibe nossa, a mesma coisa. Se aproximando perigosamente. Uhum. Mas assim, esse esquema da nova tecnologia, o Germano fazia, ele chamava escolas para explicar aquilo lá e eles nunca tinham visto, cara. Nunca vi. E eu tive essa oportunidade também de chamar a galerinha lá. E é muito legal. É muito legal porque a gente acaba logo com os mitos, né? O céu tá ali, você tem leste, oeste, sul, tal. Onde é que o sol nasce? Aí sempre vem aquela coisa... Não, sempre lá no leste se põe no oeste, né? Uhum. Se a minha dislexia não está me prejudicando agora, eu acho que é isso. Isso. E aí eu falei assim, tem certeza? Vamos ver? Vamos ver. E aí eu coloquei assim, então, olha, veja o sol ali, parece que ele fez essa trajetória aqui, né? Aí o pessoal, tal. Então, se vocês prolongarem ali, tenta usar um pouquinho aí da imaginação, não vai cair um pouquinho diferente do que aquilo que a gente está colocando aqui como ponto cardeal? Aí que elas, nossa, mas eu sempre... E tipo, tinha as dúvidas e os assombros mais engraçados do mundo, né? Nossa, mas pra mim, aqui não tem cara de leste. Não tem cara, né? Muito bom, né? Cara, não, eu comecei a rir mesmo. Eu falei assim, nossa... E é criança, né? Não, professoras. Professoras. Olha... E assim, que precisam ter esse conteúdo bem fundamentado, mas como a gente nunca vai para a prática de fato, né? Então, não que não faça a prática, né? A gente tem até aqui em Curitiba tem umas iniciativas bem bacanas, né? Sim. A gente participa lá, né? Com a prefeitura. Né? A gente tem esse convênio com a prefeitura lá. Mas o fato de colocar uma criança ou ela mesmo visualizar aquilo... No dia nosso corrido, a gente não vai prestar atenção, às vezes, na sombra que está acontecendo. Eu até sugeri alguns experimentos para elas. Tá? Foi uma turma com bastante diversidade lá. Foram 60 ou 70 professores, 30 de manhã, 30... Professoras e professores também. É a mesma coisa que eu tive, só que o meu foi de rede social. Sim. O Alceli fez de Cidade Educadora. Puta, o pior é que o Alceli saiu, eu tava junto com ele. Uhum. Então, vamos sair para... olhar a cidade, pau, caiu toda a chuva do mundo, cara, naquele momento. Coitado do Alceli. Mas a gente foi mesmo assim. Mas é Curitiba, né? Então. Estamos em Curitiba, precisamos. E aí, essa minha trajetória dentro das exatas, indo para educação, indo para humanos, é um negócio bacana que eu gosto muito até quando eu vou pensar nas coisas, até assim, sabe aquela coisa do... Eu gosto quando eu falo. Né? Sim, não é uma coisa autocentrada, não estou falando que eu sou bonzão não, tá, gente? Mas às vezes eu vejo que eu faço umas conexões que são bacanas. Eu acho assim, cara, que legal, eu posso conectar a física aqui, de certa forma, a forma de pensar da física e posso pensar os processos de ensino-aprendizagem e a filosofia ainda, pegando a filosofia de empréstimo. Tentar entender. Porque eu sou formado em História, sim. mas meu mestrado em Tecnologia. Meu doutorado em História, meu pós-doutorado em Tecnologia. Então você fica sempre meio que na programação, mas na História junto. Ninguém faz isso. E a educação no meio, claro, né? Mas aí a gente tem um diferencial, talvez um jeito de olhar que o cara da exata, no meu caso, o cara da História não tem, ele não consegue usar as ferramentas que eu uso, e o cara da Tecnologia não consegue pensar do jeito que eu penso. Exato. Aí você acaba tendo um outro... O que pode ser um pouco chato de vez em quando, mas às vezes é muito bom. Mas sabe uma coisa que é legal? Como a gente consegue transitar em duas áreas, a gente pode ser a pessoa que consegue, a partir de uma determinada área, que não está entendendo muito aquela outra área, eu consigo trazer os elementos, fazer a ponte. Fazer a ponte. Isso eu acho muito legal. E tem uma palavra que eu gostei de conhecê-la, que é o polímata. Que é a pessoa que sabe tudo. Um monte de coisa. É o Leonardo da Vinci. Eu gostaria muito de ser mais polímata. É assim, né? Que é o Leonardo da Vinci. A ideia do polímata é o homem da Renascença, né? Isso, o homem da Renascença. Mas porque naquela época também não tinha nada separado, né? Isso. Que você tinha direito, medicina e artes. Só. Artes era o resto. Qualquer arte. Arte. Tanto que até hoje, não sei se foi na reitoria aqui... A teologia também não estava no bolo também, não? Pode ser. Mas é que nessa época aí da Renascença, falar em teologia é melhor não, hein? É melhor, Os caras tinham acabado de passar 1000 anos
de Idade Média, né? Tanto que o próprio nome Idade Média é uma picaretagem, né? Pois é. Média do quê? Então, tem muita gente que usa esse termo para desqualificar, né? Mas Isso. a Idade Média foi uma época Muito interessante. muito profícua. Só que os caras lá, o Leonardo da Vinci e o resto das tartarugas ninja ali, os caras olharam pro que vinha 1000 anos antes e falaram, não, ó, o apogeu do homem, sempre o homem, nunca é o ser humano. Sim, sim. O apogeu do homem que é a Grécia e o novo apogeu do homem que é aqui na Itália. É isso, sabe? Roma, talvez, e o novo apogeu. O que tem no meio... Esquece. Negócio médio, tá no meio. Tá só no meio ali, enchendo linguiça, troço meio idiota. Isso é, né? É verdade. É preconceituoso dar com o pau, né? Com certeza, com certeza. E a Idade Média teve muitas coisas muito interessantes. Teve algumas coisas ruins, mas... Sim, sim. A Igreja Católica que é muito... que o pessoal pega para... Eu já falo pega para Cristo, né? Mas o que faz bastante sentido, faz sentido, inclusive. mas não. Que o pessoal costuma colocar as mazelas da sociedade na Igreja Católica. Ela teve um período extremamente útil e profícuo e relevante. Desenvolvimentista, Tomás de Aquino filosofia e tal. Um cara dessa época que remonta mesmo a esse momento da história. Ele é um camarada muito bom, né? Ele é a base ali do pensamento teológico de toda uma era. Isso. Né? Como o Descartes foi... Descartes. Todo o esquema do pensamento científico veio dele, né? Exato. Porque a ideia do... E engraçado que esses caras tudo pegam dos gregos, né? Pega tudo do Aristóteles lá atrás, né? Que por sua vez pegou do Sócrates. Que também Que jogava no Corinthians. É isso aí. Então. Mas no final das contas... Você é corintiano? Muito. Ai, que droga. Muito. Cancela o programa. Isso. É porque sabe que sempre que fala do Sócrates, eu sempre lembro. Não, teve o Corinthians e tal. Porque é o cara que, né? Se eu gosto de filosofia, eu não gosto não é questão de não gostar do Corinthians. Eu não gosto dos corintianos, que são chatos. Tá. Mas acho que eu já falei isso pra você, né? Já, provavelmente. Corintiano e flamenguista. Isso, são chatos. Mas Não, mas vamos continuar. Mas enfim. Mas no final das contas, todo esse esquema do polímata é o que falta muito hoje em dia por causa do Descartes. Sim. Porque o Descartes vai dizer lá pelas tantas assim, ó... entender tudo é impossível. Sim. Só Deus entende tudo. Se eu não consigo entender tudo e eu não sou Deus, eu tenho que dividir para entender. E daí começa a divisão da ciência e vem até hoje. Que você vai no médico e ele é especialista do ombro esquerdo. No ombro direito ele não sabe. Ele vai te indicar um... Rapaz, eu lembrei uma piada, mas eu acho que não posso contar isso aqui. Mas enfim, deixa quieto. Tá bom. Depois eu conto pra você. Certo. E a pessoa vai ficar com curiosidade. Mas então, o lance foi uma coisa boa, né? Você segmentar as coisas todas, porque tudo tem uma raiz muito grande na própria teologia mesmo, né? Sim. E é legal até quando a gente vai estudar a história da teologia, ou a filosofia da teologia, que é até esquisito de falar filosofia da teologia, você vê justamente o homem tentando entender os processos da natureza, os processos que ele conseguia observar de uma certa perspectiva. Isso. Né? A teologia ela usou muito mais a metafísica e outras coisas que tinham ali naquele balaio de gato que era a filosofia. E aí chegou uma hora que o método cartesiano, e aí vieram mais uns caras bem bacanas, né? O Newton, o Galileu, esses caras todos... E conseguiram interpretar a natureza de um jeito tão bizarro que a genialidade do Newton está nessa bizarrice de inventar uma matemática para resolver um problema e que você, além de você inventar essa matemática, resolver os problemas ali que ele estava pesquisando, ele conseguiu propor novos problemas, realizar experimentos e conseguir verificar o sistema, o comportamento do sistema depois de um certo tempo e, tipo, a gravitação universal é o apogeu do Newton. E o cara fez tudo só com a cabeça dele, não tinha mais nada. E a maçã caindo, né? E a maçã caindo, lógico. Enfim, não, mas sabe que tem o esquema não sei se você leu a biografia do Newton, assim, eu já li uma. Eu já li, mas confesso que eu não lembro, mas diga. Ele ficou muito chateado quando ele descobriu a lei da gravidade. Porque ele estava querendo se aproximar de Deus... E ali ele tirou o Deus da equação, né? Já. Putz, isso é muito bonito de pensar. Que o cara tava tentando entender como Deus funcionava e descobriu que ele conseguia explicar com matemática. Pois é. Aí o cara ficou deprimido, tem altos... Mas você sabe que o próprio Newton, ele era... A veia teológica dele... Era maior do que tudo. Ele era virgem. Grande. Exatamente. E homoafetivo também, que ele tinha uma paixão muito grande por um homem. Então, e daí a religião não deixava...
Exatamente. Assim, essa parte da homoafetividade do Newton é uma coisa até que o pessoal discute, mas eu acho que a boa parcela considera a homoafetividade dele também como uma questão de tabu e que ele não conseguiu evoluir até mais cientificamente pensando por conta dos tabus da igreja e de todas essas coisas do fundamentalismo religioso da época, né? Então, sim. Você vê lá o Newton, ele fez o que fez, quase chegou na relatividade do Einstein, a relatividade restrita. 300 anos antes? 300 anos? 300? Enfim, eu... Quase 1600 e pouco, 1900 e pouco. Cara, não sei quase fazer 300 anos. É uma conta de troco, cara, então... Eu sempre me ferro nos churrascos também, porque eu cobro menos. Mas então, ali ele tinha um cenário de... Inclusive, ele também tinha um cara que ele não gostava muito, que é o Hooke. Né? Isso. E eu gosto de falar do Robert Hooke porque aquela frase do fui mais longe porque cheguei em ombros de gigantes é uma piada daquelas piadoca boa. Você sabia que o Robert Hooke ele era um cara baixinho? O Newton estava querendo... sacanear? Posso? Pode, já falou. Então tá, fechou. Então ele estava para sacanear o Hooke. Porque ele tinha um embate. Se não existisse o Newton, hoje a gente falaria do Hooke. Porque ele era um camarada sensacional, assim, também. E chegaria na mesma conclusão. Né? Tudo ali... Existe esse movimento da ciência que eu acho muito legal, que é uma das áreas de pesquisa que eu gosto bastante, que eu atuo, que é a parte das interconexões da ciência, tecnologia e sociedade, né? Uhum. E ali, se não houvesse o Newton, haveria o Hooke. Se não haveria o Newton nem o Hooke, por conta de todo aquele contexto ali de pensamento, chegaria-se em conclusões muito parecidas ou talvez a mesma conclusão. O meu mestrado é em Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? Ali na UTFPR. O meu e o do Mário. Então, você não conheceu o Mário também? Não conheci. Que eu trabalhava do lado do Germano e o Germano na frente do Mário, assim. Que também faleceu na Covid, só que ele faleceu de infarto, né? Eita. O Germano foi de Covid e o Mário foi de infarto. E tanto que a disciplina de Filosofia da Tecnologia era nós três, né? E o Ademir, que foi a galera que fez Ciência, Tecnologia e Sociedade na UTFPR mesmo. Legal. Que é bem legal. É uma interface muito... Aí você vai pegar aqueles textos daqueles Jinker. Sim, isso aí. O... Jazanoff. Isso. Tô tentando lembrar. O Bruno Latour. Bruno Latour. Muito bom, Bruno Latour. Tudo que eu tô falando hoje com a galerinha lá da... eu também. Na outra disciplina lá. É bem legal. Thomas Kuhn também, com a Revolução. Então E assim... O pensamento dessa coisa cartesiana de segmentar tudo veio até mais ou menos ali a revolução do Thomas Kuhn. Isso, que daí ele falou, não vai dar certo. Uhum. E aí que voltamos a atenção agora a esses fenômenos. Ciência para quem? Ciência por quê? O que é um paradigma? O que é o paradigma? Né? Então, você pensar no paradigma que eu acho que o maior paradigma que a gente pode falar que foi base epistemológica do Thomas Kuhn é o paradigma da física mesmo. Né? De você ter um espaço-tempo que tem lá. A gente é cartesiano, aqui, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Que duas coisas caem no mesmo tempo, no vácuo. Que vácuo? Não tem vácuo. Então, tem um monte de coisa aleatória ali na física que foi repensada depois de 1905, lá, com anos miráveis do bendito Einstein, e que... por uma série de aspectos teve que ser quebrado ali. E muita gente, inclusive, tentou, até hoje, né? Tem gente que quer contestar o veinho, né? O Einstein? Bom. Até hoje. Não, enquanto você tenta contestar ele na ciência, é legal. Quando você tenta contestar ele porque um youtuber falou, começa a ficar meio ruim. Pois é. Porque viu no TikTok alguém falando, mas não dá, né? Mas assim, eu até acho bacana quando existe a criticidade. Isso, pois é. Eu estava até comentando com o professor Guilherme, lá das Exatas, né, que tem Guilherme Lemmermeyer? Não, o das Exatas é o Pianésia, o professor Guilherme Pianésia. E aí eu estava conversando com ele porque tem muitos alunos que chegam e mandam... Eu recebo vários e-mails de alunos que querem... Olha, professor, tem uma teoria nova aqui e tal, eu queria conversar com o senhor. Nossa, é muito. Eu sempre dou muita voz para essas pessoas. Claro. Não que eu já vou encarar como errado. Eu vejo, quero saber o que ele teve de ideia mesmo. E olha, cara, então precisamos ver isso aqui, a gente precisa ver isso aqui. E tem um jeito de... Mesmo que ele esteja errado, tem um jeito de falar que ele está errado. Porque se você perde a empolgação do cara... Você perde um cientista, talvez, né? Perco um cientista, talvez uma vida, inclusive, né? Talvez, pois é. Né? Eu lembro de um caso porque assim, o imaginário popular do físico é o físico meio doido, né? O Einstein, né?
Sim, e eu vou te falar que tá certo, não tá errado não. Mas eu tenho a quantidade de pessoas que passaram na minha vida e tive casos de pessoas que tinham uma iniciativa muito forte de contrapor teorias científicas, de, nossa, eu acho que estava errado e eu vou dizer por quê. E quando a gente ia falar com eles, ia dar voz para eles, eles ficavam extremamente felizes e a gente falava Claro. assim, não, olha, cuidado com isso daqui, porque a física, ela é uma ciência observacional, você tem toda a parte ali da matemática que vai olhar a natureza, mas você não pode esquecer que você tem todo um método, você precisa reproduzir. Então, a pessoa que está ali, né, e entra muito nesse aspecto da construção do ser mesmo, né? Sim, sim, sim. A construção da ciência também, ela pressupõe toda essa caminhada dos anteriores, né? Pressupõe você ter lido todos os anteriores, né? Sim, sim. Se não leu, pelo menos você vai... você tem uma parcela da nossa cultura que a gente reproduz coisas que a gente nem sabe muito bem, né? Sim. Da onde vieram. A gente reproduz Platão até hoje e nem sabe. Isso. O mito da caverna, por exemplo. Você tem esse processo da iluminação, a gente vê até hoje muito forte na sociedade de... eu preciso de conhecimento, porque o conhecimento liberta, Isso é lá do Francis Bacon, Francis né? Bacon. Então, 1500 ou 1400? 1500, né? Cara, você que é o historiador, bonito. Pois é. Ruins. E aí? Não, acho que é 1500 e pouco. Depois a gente vê. Isso, galera, depois... vê aí no Google. Francis Bacon. Francis Bacon. Então, e todo esse esquema de você pegar um menino... Tudo bem, não precisa ser um menino, mas uma pessoa que quer desafiar o esquema, você tem que ouvir ela. Com certeza. Nem que... Pode estar tudo errado, mas ouça. Uhum. E daí, cientificamente, você tem que provar para o cidadão que ele está errado. Sim, sim. Mas se você provar do tipo, pare, cara, mas tá eu errado. acho que não é nem provar que tá errado, cara. Eu acho que é conduzir ele para um caminho que Pode ser. metodologicamente consistente. Isso. Né? Que eu não chego e falo, olha, tá errado. Eu tenho vários alunos meus que vieram só com teorias e coisas aleatórias assim, não, mas, poxa, professor, eu pensei nisso daqui, o que você acha? Eu falei, vamos conversar isso aqui. O que você acha? Peguei um artigo, pego um outro, olha, fazendo uma continha aqui, ou pensando filosoficamente na coisa toda, como é que a gente delineia aqui nosso problema. E aí, eu não costumo chegar e categorizar como errado. Claro, porque eu tenho uma escola assim, aí vou chamar o que você falou do físico, que todos os físicos bons vão para a filosofia. Tem um professor que forjou muito a minha forma de ser, que é o professor José Abdallah Relael, lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá do CBPF. E, cara, pensa numa pessoa, assim, sensacional, que ele fala de física com você aqui, né? Você falou que não gosta muito de física e matemática. Não sei. Não é que você não gosta, mas é que você não tem lá a sua paixão, né? Mas ele vai tratar você como se você soubesse tudo que ele está falando. E aí você fala, mas eu não entendi. Não, então, é assim. Ele trata todo mundo da mesma forma. E eu acho isso extremamente bizarro. O Mark Bloch, que é o historiador, né? Tem um livro maravilhoso dele chamado Apologia à História. Se você puder ler, é um livro fininho, maravilhoso. Ele escreveu no campo de concentração. Ele nem chegou a ver o livro impresso, que ele foi morto pelo regime nazista. E ele fala assim, o ideal de um historiador ou de um escritor é falar ao mesmo tempo aos ignorantes e aos doutos. Você conseguir um texto ou uma palestra, seja lá o que for, que uma pessoa que não sabe nada do assunto e uma pessoa que sabe tudo do assunto, os dois saiam satisfeitos. Isso é difícil. É um polímata daquele. Então, é muito difícil de fazer isso. Didático. Esse livro consegue. Muito bom. Depois eu vou... Apologia à História. E aí, nessa brincadeira toda de exatas e humanas e aluno, e a gente está no ambiente... Né, eu sou professor da Uninter, e além, né, eu divido carga horária não só na pós-graduação, mas na graduação. Sim. Então eu tenho que estar... E gosto muito de... Não quero abandonar a graduação. Nunca. A graduação é muito divertida. Eu dou aula pro pessoal do direito, é muito legal, cara. É muito legal. E o pessoal da física é mais legal ainda, tá? Se você diz. Então, minha percepção, porque eu não conheço o pessoal do direito também. Pois então, né, não tem ofensa pra ninguém. Mas eu tento lidar com a galerinha lá da física, seja do bacharelado ou da licenciatura, sempre com muito respeito à pessoa. A pessoa vem e fala alguma coisa, eu já não... Olha, veja bem, será que se você fizer isso, você não fizer aquilo, de repente você tem outro caminho, você indica caminhos, né?
Você vai junto com a pessoa Isso. e tentando entender aquela pessoa como um indivíduo dotado de todos os seus conhecimentos, as suas bagagens e, poxa... E ele tem que construir o conhecimento dele, né? Quantos professores já foram tão entrevados com alunos e que acabaram com uma perspectiva de um aluno? Claro. Imensos casos de professores que... Comigo aconteceu várias vezes, quando eu estava na graduação. E não só na graduação, mestrado e doutorado também. Tem muitos amigos meus que sofreram muito no mestrado e doutorado porque o professor tinha muito essa pompa. Sabe aquela coisa dos deuses do Olimpo? Sim, né? A gente chama sempre os doutores do Olimpo. Tem muitos que, graças a Deus, isso está mudando bastante. Isso eu não tive, cara, nem no doutorado, nem no mestrado. Eu tive muita sorte. Que bom. É que o físico é um bicho meio complicado também, rapaz. Mas na graduação, eu acho que porque se aposentaram, cara. Porque quando eu entrei na graduação em 94. Sim. E tinha uma galera lá na graduação de História que era horrível. Eu lembro de uma vez um aluno, o cara tava do meu lado, assim. Falou, não, professor, mas... E fez uma pergunta, que pra mim fazia sentido. Aí o professor virou o olhinho pra cima. Não vou responder. Não, isso aí eu vi... Era um aluno calouro. Eu tenho direito, né? Claro, de fazer uma pergunta idiota. Ele é calouro? É pra isso que ele tá ali. Claro. Se já soubesse, não precisava fazer faculdade, né? Eu já tive umas experiências assim de pessoas até que tem um discurso, né? Uma hipocrisia no discurso de falar que não, sou a favor das minorias e tal, sou uma pessoa consciente e na hora de uma pergunta... a pessoa faz a pergunta e você já deveria saber porque você está no segundo período. Pois é. Então, poxa, vamos respeitar o tempo da pessoa, respeitar, olha a dicção boa, respeitar o indivíduo e a sua vivência, né? E eu acho que sim, dentro de toda essa coisa da educação, da sala de aula, eu gosto muito mais de uma perspectiva meio de... Não vou falar missão do professor, mas eu vou falar de vocação, talvez, né? Que eu vejo muito o Paulo Freire nisso, né? Para você ter para você falar com o seu aluno, aluno não, porque ele não gosta dessa palavra, né? Falar com o seu estudante, você precisa entender os saberes dele. Você precisa saber de onde ele veio, né? Da onde ele veio, para onde ele vai. E isso muito da ontologia do professor, talvez, né? Aqui é muito a Desirê fala, né? Do professor e seu espaço. A característica, a professora Desirê fala muito disso, a professora Dinamara também fala do professor entender quem ele é enquanto professor. E muitas das vezes os nossos melhores professores não foram os caras mais inteligentes. Não. O cara que te deu voz. Exatamente. Uma coisa que eu tenho muita preocupação quando eu dou aula, principalmente no mestrado e doutorado, é dar voz. Então eu passo os livros lá pra galera ler. E você, fulano, o que você achou? E a pessoa pode falar o quanto ela quiser do livro. E daí eu vou dialogar com ela, né? Escutando, dando voz. Uma vez minha melhor amiga, assim, ela começou a dar palestra. Primeira vez que eu fui dar palestra. Mas pense uma pessoa que parecia uma vara verde veio falar comigo, né? Ai, meu Deus, e agora? Eu falei, Ali, dê voz para as pessoas. Pergunte o que elas pensam, dê voz para elas. Ela fez isso e deu tudo certo. Ela é palestrante agora da palestra do Brasil inteiro por causa disso. Legal. A minha primeira experiência docente, né, pegando essa coisa da construção mesmo, nossa, a primeira vez que eu dei aula, que eu falei aquela coisa do, nossa, legal, tô aqui dando aula, poder, né? Nossa, sim. E eu ia, eu tenho essa cara mais acabada hoje, mas quando eu tinha meus 24, 25 anos, eu parecia um piá. Né? Um moleque de 12. Um bichinho lá de 10 ou 12 anos que eu parecia... eu era aluno, né? Eu tinha acabado de... Claro. Eu tinha acabado de terminar o mestrado quando me deram umas disciplinas lá na UERJ. E a minha primeira experiência eu fiquei bem triste. Feliz pelo poder ali. Né? Molecão, né, cara? Impressionante. Mas triste porque dentro daquilo que eu achava que era... Eu estava dando a melhor aula do universo. Assim, cara, eu gostaria muito que os meus professores fizessem exatamente isso aqui. E, nossa, né? Presunção horrível, né? Primeira aula, já queria dominar a didática, já era Piaget, já era Vygotsky, isso, né? Isso, fácil. Já, é o Pigotsky. Isso. É o aluno do direito que já entra desembargador na sala de aula. Exatamente. Não, doutor. Mas beijo pros meus amigos advogados aí. Que eu brinco um bocado com eles por causa do doutorado, mas enfim, deixa quieto. Aí, quando eu caio em sala de aula ali, no meu método de sala de aula, que eu considerava o melhor do mundo,
deduzir todas as contas que eu gostaria de fazer e que eu fiz na graduação e que eu não tinha entendido nada, mas naquele momento eu queria demonstrar que eu sabia. E fiz detalhadamente, pensei numa rota de aprendizagem, num percurso de aprendizagem. Nem sabia o que era isso na época. Mas fiz isso tudo, tal, dei aquela aula que eu achei assim, caramba, de laboratório de física. E aí, laboratório de física é a galerinha... Eu não sei o que significa laboratório de física. Então, vou explicar rapidamente até para a galerinha também entender. Laboratório de física é simplesmente você fazer experimento lá dentro. Tá. Você pega uma bolinha, pá, deixa cair e vamos medir a gravidade. É isso. E você mede com instrumentos. Com instrumentos, tá, sim. Legal. Com algumas coisinhas. A gente tem experiência de mola. Tá. Enfim, tem muita coisa lá no laboratório de física. E aí, boa parcela do laboratório de física são eles que precisam construir. Eu dou na época eu dei duas aulas sobre a estatística, porque precisa, né? Números, você coleta um monte de números, falei média e desvio e tal. E eu fiz tudo certinho, fiz um junto com eles, que eu falei assim, não, eu vou fazer porque os meus professores... Nunca fizeram comigo. E vou ser o melhor dos melhores. A minha esposa tá aqui, que pode falar até. Eu era muito chato, cara. Eu era muito orgulhoso. Eu era muito... Nossa, sou bom pra caramba e tal. Nunca falei isso pra ninguém. Né? Sim, mas agora internamente... Em rede nacional. Mas esse sentimento do orgulho de, nossa, sou bom pra caramba e tal... Cara, quebrou no primeiro relatório que eu pedi para eles entregarem. Que não foi feito com a minha ajuda. Eles foram lá e fizeram. As pessoas estavam... Nossa, olha... O professor falou, eu não entendi. Isso, estava em outro mundo. Estava em outro mundo. E aí que eu comecei a minha hipótese dos 2%, né? Porque 2% daquela turma entendeu e fez um negócio maravilhoso e o resto não aproveitou. E aí eu fiquei brabo, cara. Eu tenho até hoje um e-mail lá, salvo... que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu fiz tanta coisa por vocês aqui e tal, e vocês não acompanham as coisas, e fiquei bravo. Presta atenção. Caramba, poxa, me esforcei a beça, dei a melhor aula que o universo já viu. Mas presunção, o próprio universo já chega aí. Pá! Né? Porque o que eu estava fazendo aí? Eu estava fazendo a coisa por mim. Eu não estava pensando no que o aluno queria. E da onde ele veio. E eu estava dando aula para turmas de engenharia. E eu peguei, sabe aquela turma que você ama de paixão, assim? Que eu já tive essa, que cada turma parece um CNPJ, né? Sim. Você tem um filho que você gosta, tem um filho que você não gosta. Eu vou até falar isso na aula do doutorado. Tem isso. Legal. Porque quando você vai pegar um grupo de pessoas, esse grupo tem uma identidade. Sim. Pode ser boa, coletiva, pode ser ruim, né? Mas tem uma identidade, certeza. E aí, eu não estava pensando no processo. Eu estava pensando no meu egoísmo ali. Porque eu gostava do assunto, estava querendo fazer da melhor forma possível, que eu achava que era o melhor de todas as coisas. Mas o aproveitamento deles foi muito, muito, muito ruim. Não tão ruim assim, mas tipo assim, não entenderam absolutamente nada daquilo que eu falei, mas claro, eu vou para a aula de forma presunçosa, pretensiosa, mas pensando em mim só, e aí vem todas essas teorias pedagógicas que a gente utiliza, né? E eu gosto muito, não é um método Paulo Freire, né? Mas o jeito de ser, a ontologia do professor do Paulo Freire, que veio já para meio que sacramentar essa coisa toda do... Cara, você pode realmente ter um conteúdo absurdo. Você pode ser uma biblioteca da Alexandria. Se você for um tongo, né? Se for um boçal, não funciona. Você não vai ser um bom professor. Porque o professor mesmo é aquele cara que está lá em cima, olhando para o aluno e entendendo e tentando entender o porquê que aquele camarada não está entendendo, porquê que ele não consegue visualizar, acompanhando a pessoa. E a gente é muito viciado em conteúdo, né? O físico é bem pior, porque o conteúdo da física é gigantesco. História é pouco. Não, eu acho que a história deve ser até bem pior, né? Eu acredito. Porque eu não sou o cara da história, né? Acho que você deve ter umas coisas parecidas com isso, assim, de vez em quando, porque tudo que eu estudei é história do Brasil contemporâneo, né? E o Egito Antigo, hein? Eu não faço ideia do Egito Antigo. Eu sei que tinha as pirâmides. É o máximo que eu sei. Acabou. Eu sei menos que uma pessoa que está no ensino médio. Física deve ser meio por aí. Mais ou menos. Não, o próprio física... Na física é mais legal ainda, porque você tem o cara da teoria de campos, que é a minha área. Se o cara faz teoria de campos para partículas é uma coisa. Se ele faz teoria de campos para termodinâmica, digamos assim, né? Pensar pressão, volume, temperatura, é completamente diferente. Até os cálculos. As ferramentas são as mesmas coisas, quase, só que tipo, são línguas completamente diferentes.
Então. Então, um físico que está ali do lado um do outro, quase na mesma área, não vai entender muitas das vezes o que o próprio amigo está falando também. É complicado, né? É um mundo... um mundo... Eu acredito na história também, deve ser a mesma coisa. E daí, no final das contas, você estava falando do o professor que é o... Que boçal é uma palavra ruim, mas assim, o cara que está muito cheio de si... Sim. Ele tem um boçal, problema. Ele tem um problema porque o professor ele deveria ser o cara que inspira. Sim, exato. Muito mais do que o cara que sabe. Inspirar é mais importante do que saber. Muito mais. A inspiração é muito mais legal do que demonstração pura de conhecimento. Lógico. Seja físico, matemático, filosófico, teológico, transcendental, extraterrestre, não sei. Que é o Moser, né? O Moser não é... Eu me inspiro muito nele. Porque ele é os dois, né? Mas não por causa do conhecimento, e sim pelo jeito que ele é. O jeito que o cara trata os alunos... O dia que eu vi aquele cara dando aula a primeira vez, velhinho, de bengala, o jeito que ele tratou os alunos, eu falei, eu quero ser assim. Independente do que ele estava falando, que eu sinceramente não lembro mais o que é. Faz um tempão já. Foi né? o que aconteceu comigo com alguns professores. O professor Elael, né? Que é um professor que eu mudei muito depois que eu comecei a entender o Elael. Porque ele é uma pessoa, assim, realmente que ele leva aquilo ali na pesquisa, não só pesquisa, mas ele faz também toda a parte social, né? Ele abriu um projeto de um curso pré-vestibular lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. E você acredita que ele falava de física de neutrinos para a galerinha que estava fazendo vestibular? O que é neutrino? Uma partícula que a gente nem sabe a existência. Não, existir é uma coisa... O que é existir, professor? Justo, isso é ótimo, né? Isso então, é ótimo. Mas ele falava de assuntos assim dentro daquela aula dele lá de pré-vestibular, que o cara tá querendo só entrar na faculdade de repente. Que supostamente deveria ser pragmático, né? Exatamente, tem que ser cartesiano. Não, vamos aprender hoje aqui geografia. Então, vamos o rio Eufrates que corre. Mas aí ele consegue pegar e contextualizar de uma forma que a galera fica assim impressionada, fica assim, caramba, esse maluco conseguiu fazer isso. Pois é. A pessoa que não está ali no mesmo nível acadêmico dele vai se impressiona. E a galera que está num nível também igual a ele é impressionante. Beijão, Elael, cara. Então, que é o esquema do Mark Bloch fala. Que o bom teórico, bom professor, bom historiador, ele fala para historiador, mas serve para qualquer coisa, é o cara que fala com os doutos, o cara que está no mesmo nível ou acima, e o cara que fala com quem não sabe nada ainda. Isso aí. O moleque do ensino médio. Que, no final das contas, o moleque do ensino médio ele não é pior do que ninguém, ele só não teve o caminho ainda. Exatamente. Né? Ontem estava com uma aluna do direito falando, não, que daí eu oriento a Meg, né? No doutorado. E a Meg é a professora deles. E eu sou orientador da professora deles. Então, né? Nossa, imagina, professor, que eu vou fazer doutorado, é muito difícil. Eu falei, não, o doutorado é tão difícil para a Meg quanto fazer o TCC é difícil para você. Porque está em níveis diferentes e é tão difícil para ela quanto é para você. Claro, Algumas coisas é mais fácil para ela, outras coisas é mais difícil para ela, e umas coisas é mais fácil para você, outras coisas mais difíceis para você. Sei lá, acho que é a pressão de todos os lados da sociedade. A gente tem uma sociedade complicada mesmo de achar, né? Ciência é uma coisa difícil, mestrado, doutorado é um negócio impossível, né? Sim. Mas todo mundo é capaz. Claro. Aí teve a Sheila que veio aqui, não sei se você viu o programa dela, mas... Vi, mas não lembro. Poxa, é muito legal. Ela fala que ela não tinha... Ela estudou só até o ensino médio, ou nem isso. Daí depois dos 30 que foi fazer graduação, tá terminando o doutorado, orientando o Luciano e tal. Pô, é bonito demais pra caramba. Né? Esses exemplos são muito bacanas mesmo. Eu sempre fui meio nerdão, né? Mas eu tenho uma história de vida não tipo, pobrinho e tal, mas eu até brinco que eu acredito que eu sou o primeiro doutor físico, o primeiro doutor em física que entrou na universidade pelas cotas. Né? Pelas cotas de colégio público. Né? E colégio público baixa renda. E eu fui... A UERJ, ela foi a primeira, né, a lançar essa ideia. Mas em que ano que você entrou? Eu entrei em 2004. Nossa, 2004 eu já estava muito longe. Em 2005 eu já comecei a dar aula na faculdade. Puta, como eu tô velho mesmo. Coisa boa, coisa boa. Mas não, né, velho? É vintage. Claro, vintage. claro. Os cabelos brancos e a barba branca é só... É um enfeite. Um problema de coloração só. Isso. Um enfeite. Vou pintar, passar a Grecin 2000 e daí tudo vai melhorar. Grecin. Não pode fazer propaganda. Ô, droga. Corta aí, corta. Isso. É que uma vez tinha uma amiga minha que falou que o marido tava usando. Eu falei, não. Aí fiquei tirando sarro. O cara trabalhava junto com a gente, ficou tirando sarro meses.
Mas isso é muito bacana, a gente tem que acabar, cara. Pois é, né? Que droga, Tem tô que acabar vendo mesmo? aqui que tem 5 minutos só. 5 minutos. O que você me diz, então? Então... A gente tem TDAH, né, professor? Não, eu acho que não. Não? Se eu... É porque eu tenho. Tá, não, se eu tiver, ninguém nunca diagnosticou. Eu acho que... Vamos ver a plateia aqui. Até hoje ninguém nunca diagnosticou. E daí, assim, você podia falar nesse final das coisas, o que você está orientando? Quais são os seus... tá. Até para se alguém está assistindo e quer Legal. saber como se orientar e quais são as suas orientações, o que você faz? Eu geralmente oriento os alunos numa pegada de ciência, tecnologia e sociedade mesmo, né? Então, mais ou menos os impactos na educação, impactos ali numa diversidade de público das tecnologias, né? Então, eu oriento a Sharon, que fala lá sobre a parte do uso de... Ela já veio aqui, né? Já veio aqui, né? Então, uso de aplicativos, uso de... Rede social. De rede social, mas aí de um ponto de vista da neurociência, né? A Gabriele também muito parecida, só que na parte de educação nutricional. E eu tenho feito um trabalho mais ou menos lá no PP Gente, indo nessa linha de inter-relações entre tecnologia e sociedade. Mas também tenho projetos que a gente está precisando de ajuda, precisando de gente para trabalhar, que é a parte lá do observatório, né? Então, a gente tem um observatório à disposição nossa lá, né, pela Fundação Wilson Pickler, e um observatório do nosso aluno, cara. Você tem ideia que ele tem um observatório lindo e maravilhoso. E ele se disponibilizou, falou, professor, poxa, eu gosto muito de ciência, eu sou muito afeito à construção astronômica, o Carlos, né, um aluno nosso muito querido. E a gente tem uma perspectiva de construção de uma metodologia de ensino de astronomia no ensino à distância. Legal. Não só isso, mas também toda a parte astronômica raiz mesmo, né? Porque a gente está agora... recentemente a gente entrou num projeto da NASA, né, lá da missão Lucy, missão que vai tentar verificar ali o planeta Júpiter. Que massa. Sim, aí eles... É como se fosse um edital, né? Eles jogam assim, olha, precisamos de ajuda. E eu até brinquei que eu falei que é mais fácil mais fácil trabalhar em conjunto com a NASA do que passar num concurso público no Brasil. Porque eu mandei um e-mail pro professor Robert, lá do MIT, e ele respondeu assim, em 30 minutos. Não, venha, com certeza, venha. Pode vir. Ainda mais que a astronomia é um negócio complicado, né, rapaz? Você precisa do céu, você precisa do São Pedro, e aqui na cidade é complicado fazer astronomia. É um pouco complicado. Sim, sim. Mas a gente tem essa linha aí de pesquisa, não só também na parte de astronomia mais fundamental, mas também de astronomia para tentar continuar esse legado aí do professor Germano, que são aspectos bem interessantes. E a gente tem muita ciência e tecnologia ali e nem percebe, né, de fato, a construção do conhecimento dos povos indígenas, né, da população originária. E tem muita coisa ali. Tanto é que eu vou falar sobre isso no curso de CTS também, lá de ciência e tecnologia. Muito bom. Então, só resta agradecer. Valeu por ter vindo aí. Muito obrigado, professor. Depois a gente traz aqui de volta, daqui a um tempo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido também. E a semana que vem trago de novo alguém bacana, legal, divertido, para falar sobre ciência e sobre tecnologia e sobre educação e tecnologia. E é isso aí. Até mais, pessoal.